O paradoxo curioso é que quanto mais me aceito como eu sou, então eu mudo. Essa é uma frase de Carl Rogers, que foi um psicólogo humanista, e eu li essa frase há algumas semanas e todas as vezes que eu penso nela, eu lembro de quantas versões de mim mesma que eu já vivi, e de como no fundo a mudança ela só vem depois da aceitação, nunca vem antes. Oiê! Você também é uma dessas pessoas que vive mil fases, se encontra, se reencontra e vive mudando? Se sim, eu acho que essa conversa pode te abraçar um pouquinho. Eu sempre fui uma pessoa que ama fazer coisas novas. Já fiz balé, eu já fiz teatro, já fiz pilates, eu faço musculação. Eu já comprei um patins, porque eu achei que eu ia andar de patins toda a vida. E sempre que eu posso, eu arrumo mais uma atividade pra fazer. Inclusive, essa semana eu vou começar na natação. E eu sempre arrumo um monte de coisas pra fazer, porque eu sempre gostei da sensação de me desafiar e de experimentar coisas novas, de fazer uma coisa nova pela primeira vez. E eu acho que no fundo, foram essas as coisas que me trouxeram até aqui, até os gostos que eu tenho hoje, até a vida que eu levo hoje. Só que ao mesmo tempo, esse lado que eu tenho, que é muito curioso, que é cheio de energia, me dava uma sensação de eu ser uma pessoa inconstante, sabe? Eu sempre me pegava pensando em por que eu não consigo fazer só uma coisa até o final. E na verdade, por muito tempo, eu achei que mudar de hobby, fazer coisas diferentes era sinônimo de desistir, porque quando eu começava uma coisa nova, eu queria desistir da anterior. Mas aí eu entendi que mudar não significa abandonar, mas sim crescer. Eu percebi isso e eu tenho um exemplo da minha faculdade de psicologia. Antes de começar a faculdade de psicologia, eu queria fazer jornalismo, porque eu sempre fui uma pessoa super comunicativa, eu gostava de criar histórias, contar histórias novas, de me comunicar. Só que eu acabei entrando em psicologia e no meio do curso eu comecei a criar conteúdo. Eu criava conteúdo de beleza, de cabelo, de lifestyle, e eu amei, gente. Eu senti que isso era a coisa que eu nasci pra fazer. E a criação de conteúdo de fato virou meu trabalho, virou a minha principal fonte de renda e eu tava super feliz. Só que aí depois de um tempo, e eu arrisco dizer que foi depois que eu fiz 25 anos e uma chavinha virou dentro da minha cabeça, algumas coisas que faziam super sentido pra mim passaram a não fazer mais sentido. E quando essas ideias começaram a surgir na minha cabeça, eu fiquei muito assustada. De verdade, isso me assustou muito. Porque eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tô desistindo de novo? Será que eu tô desistindo de mais uma coisa? Só que na verdade eu entendi que eu só tava mudando de novo. E mudar, na verdade, é um sinal de que a gente tá vivo. Isso é ótimo, é saudável, isso acontece. E é nesse ponto que entra a frase do Rogers que eu falei no começo. E o Rogers diz que o ser humano tem a tendência natural de crescer. Só que para isso acontecer, a gente precisa se aceitar. E isso é uma coisa que pra mim parece muito contraditória, porque a gente só acha que vai mudar se a gente for muito duro com a gente mesmo. Só que é justamente o contrário. E quando eu parei de me cobrar de ser uma versão de mim mesma mais produtiva, mais constante, mais organizada, eu comecei a entender melhor isso. Foi exatamente nesse momento que eu percebi que a mudança ela vem quando a gente relaxa. E no começo eu queria ser tudo de uma vez. Eu queria ser criadora de conteúdo, empreendedora, roteirista, editora, psicóloga. E eu realmente consegui ser por muito tempo, só que isso é muito cansativo. E mesmo que eu quisesse muito, aos poucos eu fui entendendo que não dá pra forçar nada. E aí eu precisei desacelerar de algumas coisas. Amigos, hoje eu entendo que me aceitar não é exatamente parar, sabe? Eu entendo que é se permitir mudar de ideia, explorar novas fases e até se apaixonar por coisas novas, que é o meu caso, que eu vivo fazendo isso. E eu acho que um exemplo prático disso é que a gente pode pensar que é como uma troca de roupa, uma troca de cabelo, uma troca de cidade. Mesmo que você mude um monte de coisas, a sua essência ela ainda tá ali. Só que às vezes mais leve, às vezes mais madura e mais próxima do que você realmente é. Então, se eu puder deixar uma reflexão aqui hoje pra vocês, é não se cobre tanto pra mudar. E eu acho que sim, essa é uma frase muito clichê, na verdade. Só que eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer pra não se pressionar a ser uma versão melhor. Porque esse é o paradoxo curioso. Quanto mais você se aceita, mais você se transforma. E aí a gente pensa que talvez o segredo ele não seja a mudança, mas sim permitir que essa mudança aconteça no momento certo. Enfim, eu acho que eu já falei muito. Essa é a primeira vez fazendo esse tipo de formato. É um formato que vai ficar disponível no YouTube e no Spotify como forma de podcast. Tô super animada pra realmente colocar em prática isso, porque é uma coisa que eu já tô estudando fazer já faz muito tempo. Então eu espero que vocês gostem. Obrigada por me ouvir até aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão ou quiserem ver algum outro assunto por aqui que eu traga pra gente conversar, eu vou ficar super feliz de saber. Se essa conversa te fez refletir sobre algo, me conta aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber o que você pensou. Um beijo e até a próxima!